Síndrome do ninho vazio. Texto e voz de Ângela Perrine, psicóloga clínica. A saída dos filhos de casa é um sintoma de ninho vazio. Alguns pais passam a viver o luto, a perda. Outros buscam novos significados para a sua existência. Tem alguma medida? Sentem falta dos filhos, o cantar e sair, o entrar e sair, o falar alegre e alto, as reuniões dos amigos e a música e a alegria dos jovens, a preocupação constante e a madrugada mal dormida à espera dos filhos. Para muitos, esse sentimento de ninho vazio vem acompanhado da sensação da missão cumprida na educação dos filhos. O vazio pode ser preenchido com a procura de outros espaços que se abrem com a realização de planos que foram adiados, muitas vezes porque os filhos vinham em primeiro lugar, sendo um vínculo de doação constante. No consultório de psicologia, observamos o medo do paciente em lidar consigo mesmo, com os sentimentos principalmente. E é observável que os pais, em relação aos filhos, procurem organizar os seus espaços e vínculos afetivos, mas não deve se esquecer de prepará-los para a vida, nem considerá-los como objetos seus. Isso significa criar os filhos para a vida e não para si, deixá-los voar quando eles estão na plenitude da sua própria vida. O ninho vazio inicia-se com o processo de independência dos filhos. Muitas vezes os pais se encontram com os filhos apenas nos finais de semana. O entra e sai, o trabalho excessivo dificultam os encontros familiares. No final de semana, os filhos têm seus programas e frequentemente só chegam a casa na segunda-feira, na parte da manhã. Com a aposentadoria, o tempo livre, a condição de estar sempre em casa, a situação passa a ter outra conotação. Os pais passam a vigiar os horários dos filhos, a chegada e a saída, e alguns casais passam a viver em solidão, a dois ou em brigas conjugais constantes, às vezes pela disputa de espaço na própria casa. Antes tinha o poder de mando no trabalho e agora tem que lidar consigo mesmo com o seu espaço real, que é a própria casa. O casal passa a conviver mais intensamente a relação, o que vai definir o seu novo modo de vida. Com o ninho vazio, muitos problemas conjugais aparecem. Quando as brigas são constantes, pode surgir decisões impetuosas que vêm abalar a relação ou o casamento. Ocasionalmente, a mulher que não trabalha passa sua vida focada só nos filhos, torna-se excessiva e compulsiva. Nada realizou pensando na família e na casa, além de esquecer de si, do próprio parceiro, está sempre criando problemas ao relacionamento conjugal. Com isso, a dificuldade afetiva se acentua, deixando de lado toda a parceria, a cumplicidade que deveria existir na união. Assim, advém a situação limite. Um dos cônjuges sai de casa, abandona a família, não quer mais saber de nada. Outros casais vivenciam esses conflitos de forma saudável. Passam a fazer uma reflexão de vida a dois, com a intenção de preservar a relação. Quando um não suporta a ideia da separação, o fim da relação conjugal pode chegar ao limite. Isso eu quero dizer o seguinte: a pessoa fica tão fora de si e que quer até a morte. Pode significar que a relação era de dependência. Um usava o outro para se completar naquilo que lhe faltava. Alguns casais vivem com brigas constantes, espancamento, ciúme excessivo e doentios, levando o outro a limite, à loucura, com o medo de perder o outro, não conseguir viver só
podem surgir os crimes passionais ou até suicídio. Por outro lado, muitos casais conseguem viver o limite, superam a síndrome do ninho vazio, desfrutam a sua liberdade e reinventando o casamento a dois. Dicas: procure revitalizar a sua vida com projetos, metas, novas conquistas e realizações de tarefa. Participe de atividades sociais e esportivas para ter convivência com outras pessoas. Não viva o seu saudosismo tentando reviver o passado. Saia do isolamento, escolhendo uma causa para defender ou um trabalho informal. Estabeleça a sua rotina, crie novas metas, empreenda em fazer o que gosta. Exercício, ouvir música, ler um bom livro, participar de excursões, ir ao cinema, teatro, caminhar, fazer trabalhos voluntários, o que lhe agradar. O importante é integrar-se em atividades prazerosas, afastando de si os sentimentos de perda e inutilidade que podem e devem ser superados. Afaste qualquer ideia de fracasso e busque novas alternativas de expressão. Dançar, cantar, tocar um instrumento musical, fazer artesanato, pinturas. Estabeleça uma visão positiva sobre si. Procure não viver de forma aprisionada em relação ao outro, não se colocando ao abandono ou deixando de realizar os seus desejos e desenvolver o seu potencial. Busque a força interior que está dentro de você. Deus. Sinta o prazer de viver, de perceber a plenitude, as transformações e evoluções em cada fase da vida. Você pode.